Eu quero dizer que eu preferia que se essa sessão fosse chamada não os homens que calculavam, mas sim os homens que contam. Porque tem uma pequena diferença, porque também a palavra contar significa que nós significamos alguma coisa, nós contamos para alguma coisa. Então, essa parte do significado também é importante, que nós, matemáticos, temos uma enorme responsabilidade no mundo e com o público de explicar ao público a nossa área, simplesmente porque a matemática invadiu as nossas vidas. Nós vemos cada vez mais a tecnologia. Eu não vou puxar o meu telefone aqui, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Nós hoje estamos tão conectados pela tecnologia à matemática, né? É a nossa responsabilidade, então, explicar isso. Cada vez mais, nós somos homens que contam. Mas eu acho que é também importante entender que, apesar da matemática ser cada vez mais central na nossa vida, nós continuamos a fugir dela. E um dos erros de entendimento com relação à matemática, e eu e o Arthur e o Bernardo falamos sobre isso antes, é essa ideia de que toda a matemática tem a ver com números e cálculos. Isso não é verdade. E na pesquisa do Arthur e na minha, é claro que há números, mas os números não são centrais necessariamente. Há outras ideias, outros conceitos na matemática que nada tem a ver com números, a priori. Eu acho que essa é uma das maneiras em que nós estamos mal informados sobre a matemática. E no meu livro, eu digo que é como se você estivesse numa aula de arte e você está aprendendo sobre arte. E o professor diz, você vai ensinar arte, mas na verdade o professor está ensinando você a pintar parede e a pintar cerca. E você nunca vai ver Picasso, ninguém nunca te mostra Van Gogh ou Leonardo da Vinci. E aí as pessoas dizem, olha só, o que você pensa da arte? E aí você vai dizer, eu odeio arte. Mas o que você, na verdade, está dizendo é eu odeio pintar parede, eu odeio pintar cerca. Então, quando eu ouço as pessoas dizerem eu odeio a matemática, eu quero dizer, não, você não odeia a matemática, você odeia pintar parede. Sim, eu creio que você já é afastado do conhecimento do público mais geral sobre o que realmente faz um matemático. Então, teve uma situação onde eu fui para a Folha de São Paulo, queriam poder fazer alguma coisa, e fizeram a matéria sair hoje, onde pediam para calcular o número de pedras dessas que a gente fica quase torcendo o tornozelo, aqui nas ruas aqui de Paraty. Eu fiquei meio pessoa muito simpática e tal, eu falei, eu vou ser incapaz de fazer alguma coisa, um trabalho muito melhor do que qualquer outra pessoa, mas eu fiz a coisa natural a ser feita nessa situação. Mas eu fiquei pensando se porque me passaram isso originalmente como um desafio matemático, então seria uma coisa que seria representativa do trabalho do matemático, e seria uma coisa como pegar um poeta ou qualquer outra pessoa fazendo uma intervenção, digamos, na parte mais literária da Flip, chamá-lo para um desafio literário e dizer que ele precisava fazer palavras cruzadas. Certo? Or imagine Picasso comes to you and you say, what do you do? I'm an artist. Ou então imagina Picasso. Picasso é um artista. Por favor, pinta a parede aqui para mim. Já que você é artista, pinta essa parede aqui para mim. Teve um nó que você desfez um problema específico depois de tomar um gole de rum às 6 da manhã? Conta direito essa história. Não foi um gole, foi mais quase muito mais que isso. Não estava indo, estava no meio da tese e tinha ficado um problema depois de uma visita para os Estados Unidos e tinha faltado um problema, digamos, e por várias situações estava demorando vários meses nisso, e outras situações pessoais não estava muito satisfeito com como as coisas estavam andando, e eu costumava virar à noite, como costumo fazer ainda, e naquela situação estava simplesmente em casa, sem muita coisa para fazer, estava bebendo rum, no caso, e até chegar à conclusão que, bom, vamos trabalhar um pouco já para ver se a tese anda, e inspirado talvez pelo rum, eu observei uma coisa que ia um pouco contra a expectativa de como as coisas funcionariam naquela situação. Era uma coisa um pouco contra a lei que estava sendo feita, mas que funcionou. A brincadeira usual é que é muito fácil provar teorema quando depois de beber bastante, o problema é que depois você vê que não estava nada certo o que você tinha feito. Nesse caso, resistiu à sobriedade posterior. E o pessoal que estava, os meus dois coautores, inicialmente foram muito céticos
com a ideia, porque parecia meio esquisita realmente, mas Eles mas não de fato estavam deu na bebendo minha com tese. você nessa noite. Não, eu estava em casa sozinho. É que mesmo quando fazemos pesquisa matemática, não é só pensar, não é só o lado esquerdo do cérebro, sabe? Tem muito espaço para inspiração e insight. E quando fazemos uma descoberta, naquele momento não estamos pensando. Na verdade, é quase. Eu me sinto com esses momentos raros em que eu não estou pensando. O que você tem que fazer é permitir que o infinito entre. Sabe, o infinito do insight. Eu não sei bem como funciona, mas é uma coisa meio mágica. Eu acho que é importante lembrar disso, porque no mundo de hoje, a gente gosta de racionalizar tudo. A gente quer dizer, não, eu quero calcular tudo. Eu quero planejar cada passo e controlar tudo. Mas, na verdade, não é assim que funciona, porque isso só nos torna mais ansiosos, porque nos preocupamos com tudo. Dizer, eu tenho que contar tudo, tenho que calcular tudo. Então, a sabedoria, na verdade, é abrir mão do controle e seguir o ritmo das coisas. E eu acho que isso é uma coisa cada vez mais difícil de fazer. Mas na pesquisa matemática, ou a descoberta matemática, faz isso. O que ela faz é que na matemática, que é o assunto, o tema mais cerebral que tem, mas na pesquisa matemática, na descoberta matemática, também tem esse elemento de mágica, de magia, de mistério.